Senhor presidente, senhores vereadores, estudantes de administração que aqui se encontram, o professor Mário Nenevê sabe que é um grande prazer tê-lo aqui com seus estudantes, todos que nos assistem pessoalmente ou pela internet. Eu me limito a falar da realidade política local, não vou para nível nacional, porque o vereador Fernando Malon, o vereador Tirso já bem falaram, e o vereador Tirso, não que o vereador Malon não fala também, fala com bastante propriedade a respeito do assunto, eu não vou me estender sobre isso. Eu inicio pedindo para o Edson só colocar uma imagem no telão de algumas coisas, dessa obra de arte, que ela vem... a placa ficou bonita, mas o vereador Tirso que anda de bicicleta não pode mais andar na ciclovia. São Bento do Sul vem, desde 2013, dá para fazer um álbum. E eu colecionei algumas figurinhas. Essa é a nova arte que colocaram, proibindo de andar de bicicleta na faixa. O Edson pode colocar a próxima? Essa é no bairro Cruzeiro. A próxima, por favor, Edson. Essa é em frente à pizzaria napolitana. Eu dizia que se um cadeirante tiver que passar aqui, vai ter que rebolar, porque não tem como fazer essa obra de arte. Isso aqui é recente, obra do seu Arno. Próximo, por favor. E essa aqui que eu considero talvez a melhor de todas, exclusivo, embarque e desembarque. Quando faltou espaço, botou para o ladinho aqui. Ó. Isso aqui também é na Alto Paraguaçu, lá no Cruzeiro. Tem mais uma, acho, não tem, Edson? Não, a outra que ia mostrar é do sobrenome do vereador Ede, aquela no bairro Brasília, que eles escreveram a placa de sinalização com teu sobrinho, escreveram com tinta, manuscrito. Então, assim, tem que ter mais cuidado. São Bento do Sul é uma cidade bonita, merece mais cuidado e não merece esse tipo de situação, que isso em 3 anos e meio é o que a gente colecionou. Tem mais, mas é um caso emblemático que a gente precisa mudar. Agora eu peço para o Marcinho, por favor, colocar as imagens, e é em relação à fala do vereador Fernando Malon. E eu não vou permitir a parte nessa manifestação, e eu vou explicar antes de por que eu não vou permitir. Há 3 sessões eu venho tratando desse assunto aqui na Câmara, e nenhum vereador argumentou, falou, teceu qualquer comentário, apenas retorceram o rosto quando eu levantei o assunto ali. Então, se não falaram por 3 sessões, não é hoje que eu vou permitir. Esse aqui é um post do ex-secretário de administração, o secretário Alcionei Silva, que estava aqui no plenário, me parece que já foi embora. Queria muito que ele ficasse aqui, porque o vereador Fernando Malon, no dia 19 de março, disse que eu tenho o hábito de ser deselegante com os membros da prefeitura. Isso o senhor disse na Gazeta, disse que Godoy há muito passou a atacar a prefeitura e é deselegante com o prefeito. Veja o que escreveu. Eu fui o único vereador que falei a respeito desse assunto. Logo, a carta interessada a mim, a carapuça serviu. Disse o secretário nas redes sociais que, sobre esse assunto dos cargos, que interessante que estes mesmos corvos que só cheiram carniça, mesmo onde elas não existem, não comentam que no mesmo período dessas exonerações e nomeações, houveram, num belo português, outros remanejamentos. Aí prossegue o ex-secretário, me chamando de corvo que só cheira carniça, que esses mesmos que nos criticam devem ser questionados quais foram suas atitudes para a economia de dinheiro público, há quantas andam as ocupações de cargo no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores, fazer um comparativo de como foi de 2008 a 2012 e como é hoje, de quanto dinheiro era, com assento, devolvido ao município naquela época, e quanto é devolvido, abre parênteses, pedido a mais hoje em dia, se referindo ao nosso presidente vereador Ede, que requereu mais dinheiro para a reforma de telhado e outros fins. Essa é a fala extremamente elegante do ex-secretário de administração a essa Casa de Leis e as minhas manifestações a respeito. O que acontece é que houve um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público em que deveriam ser reduzidos cargos na prefeitura por uma série de fatores. Inclusive, tramita algo semelhante aqui na Câmara de Vereadores. E, muito embora se floreie essa situação, e eu vi 3 pessoas já floreando, e não é desrespeitoso, o vereador Fernando Malon floreou agora aqui, a secretária de administração hoje, de finanças, Auriane Rep, que ficou 17 minutos na Rádio 89 FM hoje, falando sobre isso, e o secretário também se manifestou dizendo o seguinte, que o assunto está sendo tratado aqui na Câmara de Vereadores de forma deturpada, ou seja, eu estou tratando de forma deturpada, buscando induzir a população a erro. Jamais fiz isso, e vou mostrar. Algum problema ali? O vereador Malon puxou o fio. É o outro slide, por favor. Eu fiz o comparativo
O Álvaro Júnior Linhares Trentini, ele foi exonerado dia 25 de abril de 2016, recebia 2.505,26. No mesmo dia, ele foi recontratado como chefe de divisão de patrimônio, recebendo 3.804,02. A Evelyn Machado foi exonerada no dia 12, no cargo de coordenador de serviços de atendimento a crianças e adolescentes, com um salário de 1.323, e foi recontratada no mesmo dia como chefe do setor de centro de referência em assistência social, observe a semelhança do cargo e do local, recebendo agora 2.505,26. A Sandy Maria Pauli foi exonerada também no dia 12, como assessora de apoio operacional, recebendo 1.323, e foi recontratada no mesmo dia como coordenadora de serviço de atendimento, eu peço que vocês observem a semelhança, por 3.804,02. A dona Célia, que foi mencionada aqui pelo vereador Fernando Malon, também foi exonerada no dia 12 de abril do cargo de assessora executiva, olha o cargo que ela tinha, assessora executiva de apoio operacional ao gabinete. E ela foi rebaixada só no nome, porque agora ela é assessora de gabinete. Ela recebia 3.804,02 e agora passou a receber 6.427,50 centavos. E muito embora o vereador Fernando Malon diga que ela agora exerce mais, inclusive acompanha prefeito, é mentira. É mentira. Hoje, por exemplo, o advogado Luiz Novaski foi à prefeitura e ela estava fazendo a mesma coisa que sempre fez, e muito bem, atendendo o telefone, encaminhando as pessoas para o gabinete do prefeito, e ela é a cordialidade em pessoa, isso é indiscutível, e não é disso que estamos tratando, ela continua fazendo a mesma coisa. Se os senhores forem ver, e eu não vou citar o nome porque esse eu não tenho, um desses cargos aqui distribuía senhas nos setores, ele continua distribuindo senhas, só que agora é uma senha muito mais bem entregue, com muito mais paixão, porque o salário aumentou. Isso tudo que eu estou dizendo, não inventei, não criei e muito menos menti. Estão nas portarias, todas que eu não preciso dizer o nome aqui, estão todas nessas, eu botei de seta porque são todas as outras, e no Diário Oficial dos Municípios, na edição 1977, de 15 de abril de 2016. Ou seja, não sou um corvo que só cheira carniça, eu não falo como a secretária de Finanças, que finalmente, depois de 3 anos, mostrou as asinhas, porque ela sempre foi tão tranquila, tão serena, agora ela está mostrando um pouquinho mais a veia política dela. Eu não sou um corvo, não sou um mentiroso e não invento nada disso. Isso está no Diário dos Municípios. Agora, é claro, vão florear, vão colocar dizendo que não, agora ela vai lá e redige. Gente, isso é balela. Isso é balela. A prefeitura exonerou? Exonerou, sim. Mas não também porque é bonitinho, isso foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores, isso foi um termo de ajuste de conduta, é uma atitude ótima, mesmo que não fosse forçado. É assim que tem que ser, foi assim que foi proposto. Diga-se de passagem, faltando 6 meses para as eleições foi feito isso. Poderia ter sido feito nos 3 anos e meio. Vereador, eu infelizmente não vou conceder a parte pelas razões que eu disse anteriormente. Não, é o vereador Fernando Malon e é o vereador Márcio. Eles vão tirar, é isso? Tá bom. Então, senhores, o que eu quero dizer é isso. Esse negócio de ficar querendo desestabilizar ou desmentir um discurso de oposição só por ser oposição é medida tacanha, mendaz e que não funciona. Nós já mostramos aqui várias e várias vezes esse tipo de atitude sendo desmentida. Nós já vimos quando a prefeitura diz que vai fazer e não faz, e simplesmente joga contra nos vereadores de oposição. Leia-se tablets, leia-se a lei do vereador Tirso, que foi enviada dos médicos, leia a minha lei do ônibus universitário, e por aí vai. Isso não são mentiras. E graças a Deus tem, como eu sempre digo, a oposição para poder fazer esse trabalho de alertar. O meu trabalho hoje, como oposição, se quiserem dizer dessa forma, é alertar para esse tipo de coisa. Senão, passa batido e as pessoas não sabem. Eu não modifico do que eu disse. Eu vi que a prefeitura hoje veio... Eu gosto disso, eu gosto quando a oposição pauta a prefeitura, porque a pauta é essa. A prefeitura falou hoje na rádio 89 FM, do meio-dia ao meio-dia 17 sobre esse assunto, lançou nota de esclarecimento nas redes sociais, botou 2 secretários para falar sobre isso, um ex e um atual, mas que faz às vezes ainda, porque estava até aqui explicando projetos. Ou seja, quando a oposição pauta a prefeitura, é porque a oposição faz um trabalho bem feito. E a gente, evidentemente, eu me orgulho muito de poder pautar nesse sentido. Vereador, se o senhor cumprir a sua parte... Já que o senhor não deixa eu falar sobre o resto, eu não vou manifestar sobre o resto, é porque prometi que não vou falar sobre isso. O senhor está falando ainda? Eu falei que não vou falar sobre isso. Fala da placa. Sobre isso não vou falar.
já que o senhor não deixa. Mas sobre a questão das placas das bicicletas, isso aí o senhor deve... Não sei se o senhor viu hoje a matéria no jornal. Não viu? A matéria no jornal, a Gazeta, hoje falou. Foi uma empresa que foi contratada e colocou as placas erradas, e a prefeitura já viu essa situação. E também foi alertada pelos membros das... As biciclas, é isso? Né? Eles já estão mudando, não foi uma questão da prefeitura, foi da empresa que foi contratada para colocar as placas e colocou de forma errada. Já está sendo visto, já foi noticiado isso hoje na imprensa local. O resto eu não vou falar. O senhor fala da primeira placa. Não, eu sei, da primeira placa. O resto das sinalizações ali, isso, essas ali. Eu não vou me manifestar, porque o senhor já falou faz tempo, isso é notícia velha, o senhor está requentando coisa nova. Isso aí. Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado pela atenção e pelo tempo excedido. Obrigado, vereador. Para fazer uso da palavra, eu transmito os trabalhos da mesa diretora ao vice-presidente dessa casa, vereador Tício Claudemir Imiga. Coisas rápidas aí, só para fazer um agradecimento. Dando continuidade à palavra livre, passo o tempo de 10 minutos ao vereador presidente da casa, Edmar Geraldo Salomão, para suas considerações.